No estúdio, Fernando Antônio Dias, dos Reis Júnior, ou Fernandinho da Lapa, como é conhecido, escritor muito querido aqui em São Joaquim, colaborador da usina Alta Mogiana, a quem a gente agradece por ter cedido gentilmente o Fernando para falar com todos nós no momento importante de sua vida como escritor, lançamento de mais um livro. Como vai, Fernandinho? Bem-vindo, prazer recebê-lo, bom dia, tudo bem? Bom dia, meu querido Marcelo, bom dia para você que nos acompanha pela página do Facebook e YouTube. E Fernandinho da Lapa, né, ficou figura fácil da comunidade católica joaquinense, né? Pois é, num dia em que nós lembramos com saudade. Você lembra de 1980, quando o Papa João Paulo II esteve aqui? Eu só lembro da música, A Bênção João de Deus. Nosso povo te abraça. Olha, eu falo e fico arrepiado porque eu vi aquilo. Eu vivi para ver o Papa chegar no Brasil pela primeira vez. Acabei de completar 37 anos agora no dia 28, então... Pois é, apesar de eu ser do Sandy Júnior para cá, Fernando, eu me lembro das imagens da passagem do Papa aqui no Brasil. Coisa linda. Fotografei bastante. Pois é, momento de celebração, né, Fernando? Eu estou muito feliz por ser a terceira obra já contando a história do nosso povo, o povo de São Joaquim, que é exclusivo. Eu falo, para quem que eu escrevo? Para o nosso povo. O nosso povo que faz a história. Foram eles que fizeram a nossa cidade despontar no céu do estado de São Paulo. Eu começo o livro com essa analogia. Se não fosse o nosso povo, seria só um amontoado de terras. Entendi, Fernando. Então, pela janela do tempo, na apresentação eu já começo a falar. Pela janela do tempo, vemos pessoas de nossa infância, pessoas de nossa história se perdendo pela curva do destino. Então, que gostoso, até antes de começarmos a entrevista, falar. Por um certo tempo, eu acabo mais próximo de pessoas que já se foram do que as pessoas que estão aqui vivas, porque eu tento dar voz para essas pessoas, para a história delas. Então, já foram vividos. Então, é fácil, não é difícil você pegar documentos e um mutuado de palavras, você contar a história. Eles precisam ser perpetuados, eles precisam contar a história. Foram pessoas que de fato fizeram história na nossa cidade. Então nada mais justo. E aí, essa sua viagem pela Janela do Tempo se dá em que momento de São Joaquim, Fernando? Então, pela Janela do Tempo, volume 1, nós fizemos a proposta de preparar 2 volumes. O primeiro para esse ano, nós contamos já desde 1812, quando se tem relatos das primeiras famílias aqui, as famílias mineiras na nossa região, que são os Junqueiras, né? O pai do Capitão Chico, o lendário Capitão Chico, 1812, e de lá para cá até os meados de 1960, contando a história de Adolfo Ferrero, a importância dele como prefeito na cidade, a evolução e o tanto que contribuiu, ele não sendo de São Joaquim, o amor que ele tinha por essa terra. Pois é, importante demais. E aí foram quantos meses de pesquisa para você concluir esse primeiro volume, ou você já tem o outro escrito? O segundo volume eu já estou preparando ele, pretendo para o próximo ano, mas o volume 1 foram 3 semanas para preparar. A ideia era fazê-lo no final do ano, até que o pessoal da Fundação me liga e pergunta, como que está o projeto? Assim, está fragmentado. Nós temos 1, 2 semanas para acabar. Sorte que eu saí de férias no período, porque eu fiquei quase que 24 horas voltado para o passado para poder recontar a história do Ilustrado com fotos, Fernando? Você consegue isso, documentos? Tem bastante fotos. São mais de 100 fotografias desse período. Então, fotografias, documentos. Eu vou falar sobre a primeira Miss Brasil, Jussara Marques, que não era nem... Nós falamos muito de Marta Rocha, a primeira Miss Brasil oficial. Mas antes de Marta, quem deteve a faixa foi Jussara Marques, a Goiânia. Por 5 anos, ela foi... Pois é, e qual é a relação da Jussara com São Joaquim? Ela veio para o baile da rádio ZYK4, então foi o baile de aniversário. Rádio São Joaquim? Rádio São Joaquim. ZYK4, Rádio São Joaquim. Rádio São Joaquim. Ela veio para o baile do 3º aniversário da rádio, então fizeram um baile. Agora imagine numa cidade, na década de 40, receber a Miss Brasil, o broto mais bonito do país. Em São Joaquim. E tem até a crônica que os homens que não iam à igreja foram naquele domingo de Páscoa para ver a bela Goiânia. Pois é, rapaz. Quanta história boa. E ainda você encontra ou já encontrou com pessoas que viveram histórias que você relata pelos seus livros, Fernando?
Pouquíssimas pessoas. Eu sempre vou ter referência para o resto da minha vida. Professor Lúcio. 2 anos Faleiros, agora nós lembramos do passamento do professor. No dia 27 fez 2 anos. Então, Lúcio sempre foi a minha referência. Aliás, em um dos títulos dos livros do professor foram 5, né? 4 no total. 4. Pois é, histórias que eu vi e que eu vivi. Isso. É assim, porque o professor contou o que ele viveu também, né? Exato, ele fala do tempo dele, da formação, do tempo de farmacêutico, a vida dele como professor. Então, esse foi a última obra dele, 2016. E depois ele vem com Memória de São Joaquim 1 e 3. Depois teve um exemplar, então são 5 no total. Conto, canto, encanto com a minha história. São 5 verdade, 5 livros. E você consegue contar outras histórias que não as que o professor contou nos livros dele? Sim, eu trago um pouco contextualizada. De fato, não tem como não mencionar as histórias que ele contou nos seus volumes, porque são fatos interessantes que ele registrou. E o gostoso de reviver as obras do Lúcio é porque ele teve contato com os filhos dos primeiros moradores de São Joaquim. Pois é. Exemplo disso, no primeiro exemplar dele de 87, ele entrevistou a Dona Teresa Vidal Consone. Ela chegou aqui em 1900. Dona Teresa morreu em 92 com quase 100 anos. Dona Teresa é mãe da Dona Rosa Ferrero, da novena de Nossa Senhora das Graças. Sim. Então, que está no livro, Fernando? Está no livro também. Eu faço justa homenagem para Dona Rosa. Essa história da novena é excepcional, não, Fernando? Falo. Tanto que o pessoal de Ribeirão Preto já me pediu texto sobre a novena, porque eles estão num projeto Memórias de Fé. Em nenhum lugar na nossa região se faz uma novena que enche 3, 4 horários se tiver. Pois é. E aí existem pessoas que imaginam que a novena nasceu aqui. E não, né, Fernando? A tradição trazida pela Dona Rosa não foi... quer dizer, é do estado de São Paulo? Campinas. Ela surge em Paris, né, na Rua do Bac, com as Filhas da Caridade, quando Nossa Senhora, em 1830, aparece para a freira, Catarina de Labourré. E de lá para cá, propaga essa medalha milagrosa, só que para São Joaquim, o presente vem 121 anos depois da aparição. Dona Rosa, visitando Campinas, o bairro do Cambuí, conheceu a novena e se encantou de primeira. Foi amor à primeira vista. E existe até hoje a novena lá? Existe, mas... A tradição não, se perde. São Joaquim... se perde. São Joaquim conserva. A cada ano, mais pessoas participam da novena. Nós tivemos a experiência de um 4º horário, você vai lembrar. Lembro. E os 4 horários lotados. Uma igreja que cabe quase 1.000 pessoas sentadas. Você vê os bancos todos lotados, corredores laterais todos lotados. Não é em qualquer lugar do país que você vê uma devoção tão forte. Quantas histórias? Isso está no livro, Fernando? Eu falo também. E a Festa da Lapa? Reforço também, porque foi o meu primeiro livro, né? Contos e Encantos de Minha Lapa, 2010. E aí você reforça. Reforço. Depois, 2011, foi o primeiro centenário da Paróquia São Joaquim, o meu segundo livro, e o terceiro, eu vou trazendo essas histórias contextualizadas, porque há 10, 12 anos atrás, nós não tínhamos tantos documentos digitalizados. Então, esse advento da tecnologia possibilitou muito informações de cartório, sites de pesquisa, você poder buscar informações e complementar aquilo que já foi feito. Entendi. Então, fala-se muito sobre a Jacinta, a Beata, doida, que propagou a festa da Lapa, por isso o apelido, até hoje. E você trazer essas histórias, contextualizar, saber para onde foi, porque até então, há 12 anos atrás, não se tinha notícias de Jacinta. Ela foi a propulsora da festa da Lapa. Sim. E onde foi parar? Então, hoje a gente já consegue, com esse avanço, buscar mais informações, descobrir familiares espalhados no país todo, bisneto, trineto, que estão muito felizes com o projeto. Já encaminhei o primeiro livro, já estão ansiosos aí pelo terceiro, que eu reforço. Então, e a vida toda esteve aqui em São Joaquim. Ela faleceu em 37, está no nosso... Pois é. A estação ferroviária entra no seu livro, Fernando? Entra também. Eu faço esse paralelo desde 1812. Eu tento fazer ano a ano. Então, eu trago os fatos mais importantes. A estação 1901, depois a sua ampliação 1910, e depois a remodelagem para que se tornou a Estação do Saber, Biblioteca, Dr. Carlos Rezende Anu. Entendi. Então, eu trago, sim, fotografias do passado, presente. Então, eu faço esse paralelo. Temos memórias do Dr. Carlos de Rezende Anu? Tem um livro de genealogia que ele escreveu, apenas. Ele é joaquinense? Não, ele é mineiro. Mineiro. E essa homenagem veio por conta da história dele para São Joaquim? Ele
ele trabalhou muito para a primeira biblioteca acontecer na nossa cidade. Sim. E aí, Fernando, nós temos histórias do Rolando Boldrin? Conto também. Conta. O nosso mais ilustre cidadão joaquinense. Conta Perdão? Ana Maria Braga, não? Nesse eu não menciono. Eu vou mencionar no segundo. Mas tem história dela. Tem também. Não nesse, para o próximo. Teremos história da Ana Maria Braga. Quer dizer, são pessoas que passaram por aqui, outras que nasceram aqui, e todas deixaram o seu legado. Né? E que nós precisamos conservar isso como memória. Não é assim? São pessoas que deixaram a sua marca, deixaram a sua história e levaram o nome de São Joaquim também para a comunidade, para a televisão, para as rádios. Então, são pessoas importantes para a nossa história. Não só eles também, mas pessoas do nosso dia a dia que labutam, que trabalham para fazer São Joaquim se destacar. E, Fernandinho, me permita, São Joaquim perde por não ter um museu? Foi uma luta minha desde 2010, 2009, quando eu comecei o levantamento para o livro da Lapa. Eu sofri muito por falta de documentos. Onde começar? Então, todo o meu material hoje, desde então, eu sempre busquei Lúcio. O Lúcio sempre foi referência histórica na cidade. Sempre? Sempre foi. E o que eu sempre falo, toda cidade perde muito quando não preserva a sua história. Verdade. Nós tínhamos no nosso museu, na década de 90, Barão de Pinto Lima, que foi desativado, e todo o acervo disperso, perdido e para o lixo, infelizmente. Que pena, não temos como contar a nossa história, né? Se não tivermos as peças, os documentos. Isso teria que ser muito acessível, não, Fernando? O que eu falo desde o começo da entrevista. Hoje, nós estamos vivendo uma geração que vai acontecer a mesma coisa. Hoje nós não temos mais fotografias impressas, não temos mais documentos. Então, isso vai impossibilitar muito no futuro alguém querer preservar, contar a história e não ter fotografia. Pois é, e essas memórias todas que você conta, que você buscou, esses documentos, essas fotos, estão todas com você arquivadas? Sim, eu falo que foi o privilégio. O Lúcio passou o bastão ainda em vida, falou para os filhos, quando eu partir, já tem a pessoa certa para ficar. Então, assim que ele faleceu, o Décio, a Lúcia, muito queridos meus, eles falaram assim, papai pediu para deixar com você. Então, o acervo do Lúcio foi de porteira fechada para minha casa. Então, eu já tinha acesso nele em vida. Então, depois ele foi dado como um grande presente, uma missão muito especial, cuidar desse patrimônio que não é meu. Eu falo que não é meu, eu estou apenas cuidando de um acervo documental de nossa história, mas não pertence a mim. É de nossa cidade. Estando com você, tenho certeza absoluta que está em boas mãos. Tem aqui alguns recados da internet, o pessoal está participando, interagindo. A Vanusa Marquezine. Bom dia, meu amigo Fernandinho, um abraço. A Vera Flores, que é vereadora, está dizendo, mandando um beijo no coração desse arquivo joaquinense, tão jovem e dedicado a contar história da nossa cidade. Parabéns, Fernandinho. A Leila Alari, obrigado, viu, Leila? Bom dia, meu querido amigo. E outra, Everaldo Dias, bom dia. Outras pessoas se manifestando aqui. A Rita Marcílio, mande um abraço para o meu querido amigo Fernandinho. Muita gente interagindo aqui na live. E é isso, quando você tem o João Alfredo, parabéns, Fernandinho. Deveria entrevistar essas pessoas, né? Não sei a quem ele se refere, mas, enfim, nós vamos abrindo aqui o leque do programa para ouvir coisas de São Joaquim. Nós moramos aqui, nós vivemos aqui e o Brasil começa aqui, concorda? Começa aqui. A nossa mudança, a nossa história começa aqui e agora. Então, eu amo. Minha mãe sempre fala assim, se tivesse que mudar de cidade, não trocaria São Joaquim por nada. Nasceu aqui e não troca São Joaquim. Fernandinho conta uma história que conta a história muito importante da Igreja Matriz aqui de São Joaquim. Pouca gente sabe o significado de tudo aquilo lá, e tudo tem um porquê ali dentro, não, Fernando? A nossa igreja matriz mesmo de São Joaquim, ela tem toda uma simbologia. Então você olha aquela igreja, para a época, muito avançada, moderna, saiu na Barça. Depois a gente olha, muita gente não gosta, da estrutura dela, acha uma arquitetura muito fria, mas ela foi construída pós-Concílio Vaticano II, que se falava, retira-se as imagens de dentro da igreja. Então, o padre Mário foi e tirou tudo. Então, apenas as 3 imagens do altar. São Joaquim de um lado, o Cristo ressuscitado ao centro, e do lado direito de quem entra, a imagem de Nossa Senhora com o menino Jesus no colo. Por muitos anos acreditava-se ser Santana
com a Nossa Senhora. Então, quando eu trago o documento e falo, não é, eu contradigo o que todo mundo falava. O Fernandinho que é sobrinha, quase apanhei das senhoras mais de idade da igreja. Pois é. Mas foi gostoso você trazer essa história. Depois tem a simbologia dos 33 bancos. A torre tem 33 metros. Então ela tem toda uma arquitetura. Via Sacra das Mãos? Via Sacra das Mãos, de Lélio Colottini. Você não vê em lugar nenhum no mundo. Acho que tem só uma igreja no sul, mas é uma pintura. Então. Obra rara. Obra rara. Ele um artista renomado, italiano, radicado no Brasil, morou em Campinas. Então você não vê essa obra de arte em lugar nenhum no mundo. Apenas São Joaquim. E toda ela simbologia das mãos. Mãos que comunicam, mãos que se expressam, mãos que curam, mãos que amam. Então, tem todo um significado. E ali tem um significado importante, Fernandinho, do pôr do sol. Tem uma hora que o sol... Exato. Quando ela foi projetada... Não, o nascer do sol. O nascer do sol. O nascer do sol. Quando ela foi projetada no dia 26 de julho, a carta solar que ele sola às 7 horas da manhã, a incidência do sol ele está alinhado ao altar central. Então, antes da construção do prédio que fica em frente à igreja, aquele vitral multicolorido, às 7 horas da manhã, a igreja ficava toda iluminada em tons coloridos. Então, levantou-se o prédio e acabou perdendo-se o encanto do nascer do sol naquele momento. Então, mas tem toda essa simbologia. A carta solar, 7 horas da manhã, o sol incide no centro do altar. Então, é muito detalhinho. São Joaquim tem muitas histórias. E ainda bem que nós temos aqui um historiador apaixonado, competente, dedicado e que nos traz isso em livros. E a gente pode guardar isso para sempre. O lançamento acontece amanhã, Fernando. Amanhã. Assim como você, como grande parte dos meus amigos, eu também estou curioso para pegar o livro, irmãos, porque ainda não peguei. Está chegando amanhã. Pois então está no forno ainda, mas ficou um trabalho muito bacana. Tenho muito a agradecer a Fundação Livro, a Fundação de Leitura e Livro de Ribeirão Preto, a Dulce Neves, ao pessoal editorial, a Mariana, ao Zinaldo Mogiano. O pessoal foi muito bacana com o projeto. O projeto ficou de primeira. E amanhã está aí aparecendo para vocês na tela a capa do livro e o abusado escritor do outro. Pois é. Quem fez o prefácio, hein, Fernando? O prefácio foi feito pela Rita Lopes Teixeira. Dona Rita. Teixeira. A Rita é uma figurinha também. Fantástica. Essa vai ser a capa do livro. É a capa. E ali nós temos a contracapa? Este jovem escritor? A contracapa é a Estação Antiga. Ali é só a foto de propaganda. Ali é o escritor. É a propaganda abusado, né? Pois é, não é isso. E o gostoso da capa é que nós fizemos uma montagem da rua Marechal Deodoro, que era a rua da estação. Então, a foto principal do lado direito ali, aquele casarão, é o antigo Hotel Machado, o mais famoso Hotel Machado da época. Tudo pensado. Tudo bem pensado. Em memória. A ideia da capa foi isso. As pessoas, os primeiros imigrantes, as pessoas que chegavam da estação, era a primeira rua que eles viam quando descia da estação. Era a rua dos sonhos, Entendi. A rua do mundo novo, das possibilidades, das oportunidades. Então, foi muito bem pensado a capa. E aí, Fernandinho, você vai vender esses livros lá amanhã, vão ser autografados, como é que vai funcionar a logística? Distribuição gratuita, porque é lei de incentivo, então a distribuição vai ser gratuita, tá bom? Então, amanhã, 17h30, no palco Usina do Saber, lá na feira. Esse palco fica na chegada do evento, Fica ali na chegada, ali debaixo das tendas. Então, eu vou estar ali a partir das 5h30 da tarde, para autografar e, lógico, tirar foto, abraçar o povo carinhoso, que tenho certeza que vai lá prestigiar. Se você puder, prestigie. Importante demais esse momento para o Fernandinho e importante demais esse momento para a história de São Joaquim da Barra, contada no primeiro de 2 volumes, né? Desse livro do Fernandinho, o terceiro de toda esta trajetória deste jovem escritor, chamado Pela Janela do Tempo. Pela janela do tempo. O que vamos olhar por essa janela. Então tempo de debruçarmos nessa janela, matar a saudade de muita história de pessoas que passaram pela nossa vida e deixaram o seu legado. Parabéns, Fernandinho. Conte conosco aqui sempre. Estaremos à disposição e torcendo para que as pessoas, de posse desse livro, leiam, entendam e se interem da cidade, da história da cidade, onde vivem, onde nasceram ou onde chegaram, como eu cheguei. Isso é sempre bom. Todo livro de história é como se fosse uma ata familiar.
Ali nós vamos encontrar os nossos antepassados, os nossos bisavós. Então é um momento muito oportuno de parar, sentar e relembrar essas histórias. Nós temos em São Joaquim, como outras cidades têm, Fernandinho, eu não sei se você já relata ou pensa em relatar, algumas figuras na cidade. Algumas figuras, né, que se destacaram e por conta de, né, às vezes ninguém dá muita importância, continuam aqui ou morreram e suas histórias não foram escritas. Você disse aqui daquela senhora que... Da Jacinta. Da Jacinta Louca, é isso? Isso, a Jacinta Beata Louca. Beata Louca. A Beata Louca. Tem outras histórias aqui. Tem. Né? Um dos famosos andarilhos, o Meia-Noite. Antônio Paes Elias. Eu vou falar dele também. Vai falar, Falo das lendas também, do túmulo. Tinha o famoso ceguinho, tinha a Dona Cecília. Então, o Natal com seus relógios no braço. Esses tipos do nosso tempo que já não existem. E também das lendas, a lenda do túmulo virado, que até hoje perturba o imaginário da população joaquinense. Vou falar também. Uhum. Falo do túmulo do Alfredo Aiza, que é o menino milagreiro da cidade. Então, todas essas histórias de nossa cidade, histórias do nosso cotidiano, está aí um pouco pincelada nesse projeto. Bom. Olha, a conversa continuaria por muito tempo, mas eu sei que você tem outros compromissos, agradeço muito por ter vindo aqui. É sempre um prazer recebê-lo e, repito, continue contando conosco. Tá bom, Fernando? Bom, Marcelo, eu que agradeço sempre. Eu tenho certeza que as portas estão sempre abertas. Sim. Então, é um prazer tamanho vir aqui falar sobre o novo projeto. Todo nosso em recebê-lo para isso. Estou muito feliz com o acabamento, com o projeto finalizado. Espero o próximo estar aqui também para a gente poder falar. Se Deus quiser, estaremos juntos. Você está na internet, no sempre, terço? No terço, todos os dias. Estou um pouco afastado. Estou tratando de uma faringite que não sabe. Não tenho te visto no terço mesmo, não. Estou afastado. Então, eu estou em débito com as minhas pupilas. Chamamos carinhosamente de quadrilha de Nossa Senhora. Sim. Mas volto, se Deus quiser, semana que vem. Mas eu tentei poupar ao máximo a voz, porque estava difícil os últimos dias. Pois é, e você precisa disso, né? Da voz para comunicar. Preciso. Então, tá bom, Fernando. Tudo de bom. Bom final de semana, bom lançamento amanhã, viu? Marcelo, obrigado. Te espero lá. Janete, te espero lá também. E espero você, meu querido amigo, aí do outro lado da telinha, dessa telinha virtual, amanhã às 17h30, no palco Usina do Saber, na 14ª Feira do Livro de São Joaquim da Barra. Tá bom? E obrigado também ao Usina Automojano por ter dado espaço e ter acreditado no projeto, principalmente. Senhoras e senhores, Fernando Antônio Dias dos Reis Júnior, ou o Fernandinho da Lapa, escritor joaquinense, lança amanhã, lá no Parque de Exposições Tancredo Neves, por ocasião da realização da Feira do Livro, o seu terceiro volume. Terceiro livro, primeiro de uma série de 2, chamado Pela Janela do Tempo, onde ele conta as histórias de São Joaquim. O livro será distribuído e autografado, né, Fernando? Autografado. Você ganha, como que é? Você vai, pega o livro e ganha um autógrafo. Ganha um autógrafo. Distribuído gratuitamente. E de lambuja tira foto com o escritor. E tira foto com o escritor, isso mesmo. E propaga isso, que é a nossa história. Todos convidados amanhã, 17h30.